Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está me assistindo, mas estou aqui com mais um devocional diário. Vamos ler a palavra registrada em Romanos 7, alguns versículos de Romanos 7. Vou começar pelo versículo 7 e depois eu vou pular pelo 14 e vou até o 22. Vamos lá? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Versículo 14. Pois bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, pois nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero e consisto com a lei que é boa, neste caso quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então eu querer fazer bem contra a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Eu quero ler o 23, 24 e 25 também. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo do pecado. Sou escravo do pecado, da lei do pecado. Eu quero ler esta parte para vocês. A Bíblia vem dizer, no capítulo 8, diz assim, no versículo... pois o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois a carne não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Pois estão na carne não podem agradar a Deus. Eu sempre conheci a palavra, somente essa. Mas tem coisas que o Espírito Santo vai ministrando, nos fazendo compreender a cada dia que passa. Às vezes tem gente que aprende vendo, outras escutando, outras experimentando, vivendo experiências na prática, passando por situações que não queriam passar e etc. Aqui fala da carne. A carne é contrária à lei de Deus, ela não sujeita à lei de Deus. A carne, ela é sujeita ao pecado. E o Espírito, ele está pronto. E a gente tem que ser guiado pelo Espírito, não pela carne. Porém, se a gente não viver uma vida que alimenta o Espírito todos os dias, orando e pôr o foco no lugar certo, nós podemos cair. A Bíblia diz que aquele que está em pé, olhe para que não caia. Às vezes, nós quando buscamos sempre a palavra de Deus, buscamos todos os dias e estamos sempre na presença do Senhor, e ali, orando, jejuando, lendo a palavra, a gente pensa que a gente é autossuficiente e que a gente não passará por nada, que a gente não é sujeito a certas coisas. Mas acontecer algo, a gente pode desviar o nosso foco. E às vezes 1, 2, 3 dias é suficiente para que a gente venha errar, ou falhar com Deus, ou desagradar o coração dele e trazer tristeza para o nosso coração. Porque aquele que é servo do Senhor e conhece a palavra de Deus, quando ele erra, ele peca, ele sente tristeza. Quem tem o Espírito Santo sente uma tristeza, e uma tristeza horrível. Só quem já passou por isso entende. Só quem conhece a palavra e de fato ama a Deus e quer fazer tudo certinho, em algum momento acabou se distraindo. Às vezes o inimigo prepara coisas pra gente se distrair. Ou às vezes porque a gente ouve coisas que a gente não quer ouvir, a gente acaba se distraindo, se desviando, se entristecendo e querendo parar, e às vezes tomando atitude que Deus não agrada. Nesse momento a gente está dando lugar para a carne. E ao dar lugar à carne, nós estamos dentro do campo do inimigo, próximo a dar lugar também para o inimigo, não só para a carne. E o inimigo aproveita nos momentos que estamos frágeis para jogar dardos inflamados na nossa mente, para nos entristecer, desanimar e para a gente alimentar mais a carne, não o espírito. E quando a gente para de alimentar o espírito, quem fica forte é a nossa carne. É uma guerra dentro de nós, a carne e o espírito. E a gente nunca pode pensar, eu e você, qualquer pessoa, que não está sujeita a cair, não está sujeita a pecar. Às vezes, por sermos espiritual, a gente ter o conhecimento, ter pavor daquilo aqui, Paulo fala aqui nessa parte, que ele faz o que detesta, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto, mas se eu faço o que eu não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, ele sabe o bem que ele tem que fazer. E quando ele faz o mal, é porque ele está dando lugar para a carne.
Às vezes a gente sabe, mas se a gente estiver carnal, na carnalidade, se a gente não estiver alimentando o Espírito, se a gente parar um pouquinho, 2, 3, 4, 5 dias, é suficiente para você se enfraquecer na sua fé e para que seu espírito fique enfraquecido. E diante de alguma situação que surge na sua vida, você pode pecar, você pode cair. E você pode passar por situações que você nunca imaginou passar. Às vezes nós olhamos e julgamos outra pessoa. Como essa pessoa passou por isso? Como essa pessoa foi capaz de fazer isso? E a gente não entende que um dia Deus pode permitir a gente passar pela mesma situação e a gente não ter a atitude que a gente dizia que a outra pessoa deveria ter tido. A vida da gente tá na mão de Deus. É uma caixinha de surpresa, como alguns dizem. A gente nunca pode pensar que para sempre a gente vai conseguir algo. A gente tem que buscar todos os dias estar no caminho do Senhor, mas a gente não pode pensar que a gente é tão autossuficiente que na força do nosso próprio braço a gente consiga lutar contra a nossa carne. Que só por não orar ou jejuar ou parar de alimentar o Espírito por alguns dias a gente não vai cair. A gente é sujeito a cair, a gente é sujeito a pecar. A carne, ela é sujeita ao pecado. Então, se a gente estiver na carne, a gente é sujeito a falhar. Na hora do nervoso, a gente tem uma atitude errada. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Mas se a gente não estiver buscando o Senhor todos os dias, alimentando nosso espírito todos os dias, se a gente deixar que algo desvie nossa atenção, desviar a nossa atenção do lugar certo, a gente pode cair. A gente pode cair, pode falhar com Deus e sofrer grandemente, porque depois vem uma tristeza enorme. E a gente reconhece que está errado, reconhece que pecou, e a gente precisa buscar o perdão do Senhor. E mesmo depois que perdoa, a gente entende que a gente falhou. É claro que isso, muitas das vezes, quando Deus permite na vida de um filho, depois ele fortalece, ele transforma alguma coisa muda. Só que, conselho que eu dou pra você: nunca pare de alimentar o Espírito, é melhor alimentar todos os dias. Você e eu somos sujeitos a fazer aquilo que a gente condena, aquilo que a gente sabe que é errado, aquilo que a gente nunca quer fazer, aquilo que a gente é contra, aquilo que a gente detesta, como Paulo disse. Porque a nossa carne, a nossa natureza humana, ela é voltada para o pecado, para buscar os prazeres da carne, as coisas erradas. E se ela estiver mais forte, ela pode te derrubar. Então, tome cuidado. Você e eu somos sujeitos a pecar. Somos sujeitos a cair, a falhar, a produzir os frutos da carne se a gente não estiver agindo de forma certa, se não desviar o olhar, deixar que dores, angústia, tristeza, palavras que às vezes podem vir contrárias para nos machucar, atrapalhar o nosso foco em Deus, atrapalhar a nossa missão, a nossa obra, aquilo que estamos fazendo, nos fazer perder a vontade até de orar. A gente tem que tomar muito cuidado. Só na oração, no jejum, na leitura da palavra constante que vamos permanecer vencedores e perseverarmos até o fim. Se cair, a Bíblia diz que temos advogado para com o Pai Jesus Cristo e Ele nos perdoa. Mas é melhor buscarmos todos os dias, estarmos no Senhor, fazendo a vontade dEle. Aqui está escurecendo, já vou desligar. Outro dia eu volto com mais um devocional, em nome de Jesus. Que essa palavra possa ter entrado no seu coração e você possa entender a necessidade de estar alimentando o seu espírito todos os dias. Que Deus te abençoe.